the night has fallen, and the land is dark, and the mountain, she crumbled to the sea. No, I won't be afraid, no, I share a tear just as long as you stand by me. E eu errei as letras, errei. Oi, pessoal! Aqui tentando lembrar das letras assim de improviso, mas eu sou uma lástima, não tem jeito, cara. Minha memória já tá indo embora. 58 anos quase, né? Esse ano de 2020, agora 58 anos de idade. Gente, eu vou ver se eu faço depois desse um outro vídeo aí para publicar no dia 1º de janeiro de 2020, com os devidos agradecimentos aí, saudando, né, a nova década que se aproxima. Ou não é a nova década ainda, né? É o último ano desta década atual. Acho que a nova década começa em 2021. Só posso dizer uma coisa: que Deus nos proteja do que vem aí pela frente nesse país. E hoje eu vou falar do rock and roll do John Lennon. Rock and roll, Plastic Ono Band, Imagine, Summertime, Mind Games, Walls and Bridges, o 6º álbum do John Lennon. Se a gente não contar aqueles 4 primeiros álbuns, né? Se bem que pode ser chamado de o 7º álbum de John Lennon, né? Porque o Plastic Ono Band eu considero como sendo o primeiro do John, assim, com a cara do John, né? Embora o lado B seja totalmente a Yoko esguelando, mas... Então eu vou definir esse aqui como o 7º disco. Não estou contando aqui o Two Virgins, o Life with the Lions e o Wedding Album, que é John e Yoko. Até o Sometime in New York City eu considero um disco do John, embora ele seja acreditado a John e Yoko. Bom, esse disco aqui é um disco controverso, né, do John Lennon. Ele saiu em fevereiro de 1975 nos Estados Unidos, na Inglaterra, mais exatamente no dia 21 de fevereiro de 1975. E até o Double Fantasy, em 80, esse seria o último álbum de estúdio do John, né? Com, vamos dizer assim, gravações inéditas de álbum de carreira, né? Esse disco começou com um imbróglio jurídico, para variar, entre os vários que o John Lennon e os Beatles estavam envolvidos. Em 1969, com o lançamento do Abbey Road, com Come Together, mais exatamente, o Maurice Levy, que era um editor musical, né, americano, que detinha os direitos das músicas do Chuck Berry, entre outros, acusou o John Lennon de ter cometido plágio em Come Together, mais exatamente em relação a You Can't Catch Me. Tem lá, assim, tem lá uma certa semelhança, né, ou uma semelhança razoável na linha melódica de Come Together em relação a You Can't Catch Me. Eu sei que o cara entrou com um processo contra o John que foi se arrastando, né? Foi ali ao longo dos anos se arrastando. Em 1973, logo depois de lançar o Mind Games, o John Lennon estava lá perdidão, né? Ele estava lá naquela história que o começo do tal do fim de semana perdido, que de perdido não teve nada, coisa nenhuma, né? Foi um fim de semana caótico, confuso, cheio de bebedeira, mas também com muita criação musical, boa e ruim. Então, o John decidiu o quê? Que ele lançaria um disco com 3 faixas, que era o que o Maurice Levy estava querendo, que em vez do John pagar lá milhões de dólares, né, por causa desse plágio, o Maurice Levy queria que ele gravasse 3 músicas do catálogo dele, do Maurice Levy, ou seja, podiam ser 3 músicas do Chuck Berry, num álbum, né? O John pensou o seguinte: bom, eu vou gravar 3 músicas do Chuck Berry, pra quê, né?
eu vou fazer um álbum inteiro de rock and roll, gravo essas 3 músicas e gravo um álbum inteiro de rock and roll, porque eu sou mesmo roqueiro. Né? O John Lennon, naquele começo dos anos 70, né, depois do Imagine, ele se concentrou muito, ele voltou a querer fazer assim, um rock mais básico mesmo, né, que ele considerava como sendo a praia dele. Né? Mas o problema é que esse disco, a feitura dele, a realização dele se desdobrou em muita confusão. O John chamou o Phil Spector para começar, para produzir o disco. Aí eles alugaram lá o estúdio A&EMI Studios, né, daquela gravadora A&EMI Records lá, em Los Angeles, para começar a gravar o álbum. E o John chamou mais ou menos 30 músicos para acompanhá-lo nessa empreitada. Né? Entre eles aqueles clássicos, né? O Klaus Voormann, o Jesse Ed Davis, o Jim Keltner, um monte de gente lá, né? Que tocava com o John, com o George, com o Ringo, naqueles discos dos anos 70, né? E só que as sessões foram assim um horror, né? O John Lennon bebia pra caramba, tava bebendo pra caramba, tava lá curtindo a fossa dele, apesar de acompanhado pela May Pang, gatinha, tava lá sentindo dor de cotovelo por causa da Yoko, que tava tendo um caso com o David Spinoza, que era um guitarrista que tocou no Ram do Paul e no Mind Games do John mesmo. Então, assim, era cocaína, drogas e conhaque, né, para tudo quanto é lado. O Phil Spector pegou lá um dia uma arma, disparou a arma. No outro dia ele amarrou o John Lennon numa cadeira e sumiu do estúdio com as fitas do disco. Era assim que a coisa rolava, né? E o John conseguiu lá gravar algum material, mas estava tão confuso, assim, precário, né, que ele resolveu desistir dessa empreitada e mergulhou lá no fim de semana perdido dele, né? Dali um tempo ele gravaria o Walls and Bridges, ele produziria o disco do Harry Nilsson, ele colaboraria com o David Bowie, ele se reaproximaria do Paul, né? Os dois voltaram a conversar bastante, mas não tocaram nada juntos, a não ser uma sessão de ensaio lá com Stevie Wonder, com Ringo, em Los Angeles, lá na casa de praia, junto com Kate Moon, né? Que foi um horror também, circula aí no meio dos bootlegs, mas é pavorosa essa sessão. O fato é que ele lançou o Walls and Bridges, fez um baita sucesso. Depois que terminou o Walls and Bridges, ele gravou lá um arremedozinho de uma música, Ya Ya, né, que não era nem do Chuck Berry, mas também era editada pelo Morris Levy, no Walls and Bridges, e falou pro cara, tá aí, gravei uma faixa sua, desse por satisfeito. O cara falou, não, eu quero que você grave, né? E o John falou, bom, deixa eu retomar aquelas fitas lá, completar, gravar mais algum material e formatar um álbum. Foi o que ele fez. Em outubro ele voltou para o estúdio, dessa vez no Record Plant, em Nova York, chamou mais ou menos os mesmos músicos, acho que em um número bem menor, e terminou de gravar o Rock and Roll. Né? Incluiu 3 músicas que ele queria no catálogo do Chuck Berry e mais Ya Ya, enfim, incluiu várias músicas, e lançou o disco em 1975. Não sem antes o tal do Morris Levy se achar no direito de lançar o álbum inteiro, e lançou um disco no mercado bootleg chamado Roots, do John, né, que era o rock and roll aqui, mas com mais 2 faixas, se não me engano, né? To know her is to love her, e mais alguma outra música lá que agora eu não me recordo. Mas assim, aí o John foi processar o cara, aí o disco foi recolhido das lojas, virou peça de colecionadores, e coisa de uma semana depois, a Capitol e a Apple lançaram o Rock and Roll original, né? E esse disco, assim, ele decepciona um pouco. Por quê, né? Porque numa época em que tinha tanta banda de rock tocando pesado, né, com arranjos bem pesados, estridentes, guitarras possantes, etc. e tal, o John Lennon optou por um tipo de arranjo um
pouco ultrapassado, muito inspirado nos arranjos de rock and roll lá no finalzinho dos anos 50, quando o rock assim, mais visceral já tinha passado um pouco, saído um pouco dos holofotes, e se fazia um rock and roll assim, bem banalzinho, bem meloso, bem breguinha, né? Os Beatles ouviam aquilo muito, claro, eles tinham que tocar muitas horas, então eles estendiam o repertório deles, eles incluíam muita coisa, né? Mas eu não sei porque o John Lennon preferiu, o John Lennon teve essa tendência, como eu já disse em vídeos anteriores, ele começou a usar sopros nas gravações lá do Sometime in New York City, do Mind Games, depois o Walls and Bridges ele usou também orquestras, usou sopros, arranjos de cordas, né? Assim, não ficou muito interessante. No rock and roll ele se concentrou nos sopros, né? Meio que para prestar uma homenagem ao rock and roll que o inspirou lá originalmente nos anos 50, do Elvis, etc. e tal. Só que, como eu disse, já assim, uns arranjos já muito padronizados, muito que soaram anacrônicos lá, já naquele ano de 1975. Né? Porra, não vamos nos esquecer que na Inglaterra os primeiros grupos de punk já estavam atuando nos subúrbios de Londres, né? Não vamos esquecer que tinha o Lou Reed, tinha o MC5, o The Who fazendo um som pesado, o Led Zeppelin fazendo um baita de um som pesado, tinha muita coisa, eu estou falando só dos nomes assim mais famosos, mas tinha muita gente fazendo rock, voltando a fazer rock, bem pesado, né? Um pique bem legal, assim, arranjos mais básicos, né? E o John, infelizmente, ele se prendeu, ele se inspirou nesses arranjos assim mais comedidos e mais tradicionais, com muito sopro. Assim foi o rock and roll. Bom, teve um single, Stand By Me, que foi um sucesso tremendo na época, né? Fez muito sucesso. Tocou nas rádios bastante, fazendo com que o John, que tinha feito muito sucesso com Whatever Gets You Through the Night e Number 9 Dream, do Walls and Bridges, permanecesse lá nos top 20 das paradas de sucesso, né? Anglo-americanas, europeias, etc. Até aqui no Brasil, Stand By Me fez muito sucesso. Então, por esse lado foi legal que o John fez esse sucesso. Mas, musicalmente falando, é um disco que deixou a desejar, é incompreensível, né? Como é que ele pôde fazer assim, um disco de rock and roll, sendo um roqueiro nato, tendo feito um disco tão moroso assim? Não vamos nos esquecer de que Live Peace em Toronto, por exemplo, o lado A do disco, você vê que é uma pegada bem rasgada, bem, né, assim, árida de rock, né? É um baita de uma seleção de músicas e de uma execução musical bem pesada, né? A gente esperava que ele fizesse alguma coisa semelhante nesse disco. Mas, de qualquer maneira, é um bom disco. Tem músicas, tem gravações que ficaram boas, né? Bebopalula, Stand By Me, Rated Up, Red Teddy, esse medley do Little Richard ficou interessante. E o Can't Catch Me, a mixagem prejudicou a gravação, porque a voz do John ficou muito debaixo daquela parede de som do Phil Spector, né? O Phil Spector, afinal de contas, pode ser acreditado como co-produtor do disco, embora quando o John retomou as gravações ele tenha produzido sozinho, né? Do You Wanna Dance, incompreensível o arranjo que ele fez aqui, meio reggae, né? Assim, não se entendeu por quê. Sweet Little 16 é um arranjo muito chato, com não sei, ele estragou a música. Sleeping and Sliding, bem legal, essa ficou boa, ficou um pique legal. Peggy Sue, ficou legal, né? Aí depois vem Bring It On Home to Me, Send Me Some Loving, que ficou uma coisa, uma baladona bem interessante, mas soa um pouco anacrônica, né? Bonnie Maroney é a que eu mais gosto desse disco. Ali tem uma guitarra pesada, distorcida, que provocou um efeito muito bacana. Eu adoro Bonnie Maroney aqui, a versão de Bonnie Maroney. E a IA ficou muito chata, muito ruim. E Just Because, a música que encerra o disco,
deixou a desejar também, um arranjo meloso, o John Lennon gravando uma música muito melosa, né? Aproveitou para chorar as pitangas pela Yoko Ono, muito chato, né? Esse disco foi relançado em 2005 com 2 bônus tracks, né? To Know Her Is To Love Her e Be My Baby, agora eu lembrei, foram as músicas que entraram no Roots do Maurice Levy, mas que foram cortadas do rock and roll oficial. Bom, o John, depois desse disco, se retiraria, né? Ele teria o Sean, em 9 de outubro de 75, o Sean nasceria, mas o John meio que já tinha decidido, ao voltar para Yoko, né? E por exigência da Yoko, que ele sairia de cena, né? Ele estava lá resolvendo os processos todos, ele ganharia o Green Card finalmente em 76, um ano depois, poderia ficar nos Estados Unidos, meu lamento. É para lamentar, né? Por que, né, que deram o Green Card? Se não tivessem dado, talvez ele tivesse voltado para a Inglaterra e estaria aqui entre nós até hoje. O fato é que o John, depois do rock and roll, daria um tempo, sumiria da mídia, da imprensa, das evidências, se afastaria gradualmente do Paul outra vez. Enfim, a gente vai falar nisso sempre aqui que a gente estiver falando de um álbum do John. Mas rock and roll, então, marca o fim de uma época na carreira do John, né? Vamos dizer ali, uma época que eu considero a fase que foi do Mind Games até o rock and roll, que é o John Lennon resgatando nos arranjos musicais dele, primeiro que é a tríade de discos lançada a partir do tal do Fim de Semana Perdido, e onde o John voltou assim a beber na fonte do rock and roll dos anos 50, né, utilizando arranjos, como eu já falei aqui exaustivamente, um pouco anacrônicos para a época. Eu considero o Plastic Ono Band, o Imagine, uma fase, e o Sometime in New York City, ali especificamente uma outra fase. Mas, enfim, o John terminou aqui uma fase importante da carreira dele e voltaria em 1980. Mas eu vou falar da coletânea Shaved Fish, que ele lançaria ainda em 75. Também vou fazer um vídeo aqui de coletâneas, né? Brevemente aí, para seguir aqui o esquema da discografia comentada. Valeu, gente. Então eu acho que daqui a 2, 3 dias nos vemos novamente no vídeo de agradecimentos e de fim de ano aqui na Lady Beatles. Um abração para todos. Valeu.